1609 foi um ano extremamente importante para a astronomia e para a física. Na astronomia, Galileu viu as manchas solares, as crateras da Lua, as luas de Júpiter, os anéis de Saturno. Para a física, o mesmo Galileu, um ano depois, escreveu a comparação do movimento de uma das luas ao movimento pendular dos lustres da Catedral de Pisa. Bom, vamos ter então a nossa primeira aula de ondulatória. Bora lá? Depois da vinheta e da construção da lousa. Vem! Como eu disse, em 1610, Galileu descreve matematicamente dois movimentos extremamente importantes para a história da ciência. O movimento de órbita de uma das luas de Júpiter, na verdade, das 4 luas de Júpiter, mas ele coloca uma delas para fazer a comparação, e o movimento pendular dos lustres da Catedral de Pisa. Mas presta bem atenção nisso, tá? Este movimento para um ângulo θ menor do que 10 graus. Tá? Não pode ser ângulos maiores. O que faz com que esse movimento pendular aqui se assemelhe a um movimento harmônico simples. Então a gente vai meio que forçar a barra para entender o movimento harmônico simples e perceber que esse movimento é muito parecido com o movimento orbital das luas de Júpiter. Bom, se você já parou um pouco para estudar tanto astronomia quanto MHS, você sabe que não é muito assim. Por exemplo, o movimento das luas de Júpiter é um movimento elíptico, é uma órbita elíptica. É que se assemelha muito, é muito próxima do circular. Então vamos entender, tá bom? Vamos aproximar o movimento da lua Calisto de Júpiter ao movimento circular uniforme e o movimento pendular dos lustres da Catedral de Pisa a um movimento harmônico simples. Bom, então, Galileu estava assistindo a uma missa e bateu um vento. E ele percebeu coisas bem interessantes. Por exemplo, ele percebeu que todos os lustres que tinham o mesmo tamanho, o mesmo comprimento, eles oscilavam no mesmo tempo, com o mesmo período. Mesmo que um tivesse mais massa do que o outro. Então ele percebeu que o período do movimento pendular não dependia da massa do pêndulo, dependia sim do comprimento. Lustres menores, mais curtos, oscilavam num período menor, numa frequência maior. Lustres mais longos, período maior, frequência menor, tá? Bom, na época de Galileu, a gente já montava tudo segundo Descartes. Descartes foi um filósofo matemático extremamente importante e ele deu para nós a importância da gente estabelecer que os experimentos, que os resultados experimentais fossem colocados em um plano cartesiano. Bom, aí a gente pode viajar em várias coisas da filosofia, mas eu aprendi da seguinte forma. Galileu com Descartes tem uma frase muito importante que é penso, logo existo. Então ele falava, por exemplo, da possibilidade de nós montarmos no nosso cérebro imagens sem a necessidade do olho aberto. Então, por exemplo, é possível enxergar com o olho fechado? Enxergar talvez não, mas formar imagens sim. Quando nós sonhamos, quando nós imaginamos. E aí essa imagem, na verdade, ela é uma projeção num plano bidimensional. Para Descartes, então, era importantíssimo
que todos os dados experimentais, todos os experimentos fossem colocados num plano cartesiano. Daí vem a importância de nós fazermos tantos gráficos. Então, todos os experimentos que a gente faz, nós temos que colocar em tabelas e essa tabela transformar em um gráfico. Bom, Galileu então fez isso, né? Galileu colocou os resultados experimentais dos dois movimentos em um gráfico e percebeu que matematicamente eles tinham o mesmo comportamento. Vamos tentar entender isso rapidinho. Olha, você já viu a aula de pêndulo simples e já viu a aula de sistema massa-mola. Então vamos analisar o MHS, tá bom? Nesse MHS, vamos pensar aqui, ó, eu vou dar um tapa no pêndulo e ele vai começar a oscilar. Tira o atrito, oscila com um ângulo muito pequeno, o comprimento é muito grande e assim vai. Bom, o que eu sei quando ele chega nesse ponto? Eu sei que aqui a velocidade é igual a zero. Se a velocidade é igual a zero, nesse ponto ele só tem energia potencial gravitacional. Então, se a velocidade é igual a zero, a energia cinética vale zero. E aqui, mesma coisa, velocidade igual a zero, energia cinética igual a zero. Me mata de orgulho. Nesses dois casos, o pêndulo está em equilíbrio? Muito bem, não está. Não é porque a velocidade é zero que é equilíbrio, porque ele está na iminência do movimento. Então ele parou, existe aqui uma força, tá vendo? E vai existir uma força restauradora aqui do movimento, vai jogar o pêndulo de volta para o ponto onde ele tem a velocidade máxima. Ou seja, uma energia cinética máxima. As energias mecânicas são iguais em todo o trajeto. Vamos de novo? Daqui, do meio para cá, ele desacelera. Do canto até a metade, ele acelera. Vamos analisar o movimento da Lua? Olha só. Essa é a órbita da Lua. Então, Galileu observava de muito longe, né, com o telescópio dele, com a luneta, observava Júpiter. E aí ele percebeu 4 corpos, as 4 luas galileanas. Nossa, professor, esse desenho ficou zoado, né? Quer ver o desenho certo? Procura lá a aula sobre Júpiter. Tem o desenho certinho de Júpiter, do planeta e das 4 luas. Bom, vamos tentar entender o seguinte, ó. Essa aqui é a órbita de Calisto, passando pela frente do planeta, ó, e passando atrás do planeta. Para Galileu, essa órbita era circular. E aí, o que acontecia nessa órbita? Vamos lá? Ele atingia um máximo leste, tá? E aqui, um ponto de máximo oeste. Na visualização de Galileu, o que acontecia é que ele vinha até aqui, parava e voltava. Sumia, né? Ou atrás ou na frente a Lua vai sumir. Depois ela para de novo e volta. Parecido com o movimento do pêndulo. Quando ele coloca isso no gráfico, para representar no gráfico, ele chama os pontos extremos de amplitude do movimento. Amplitude positiva, amplitude negativa e este ponto aqui como sendo o ponto zero. O ponto em que se eu deixasse o pêndulo parado, ele ficaria, né? Então, o ponto de equilíbrio para essa situação do pêndulo parado. Tá? Com o pêndulo em movimento, esse ponto aqui não é um ponto de equilíbrio, tá bom? Lembra, o peso tem que ser maior que a tensão, né, a tração no fio tem que ser maior do que o peso para dar o movimento do pêndulo. Bom, quando ele coloca isso no gráfico, olha que interessante. Ele vai colocar aqui um ponto de amplitude e um ponto menos A. Olha, se a gente começa isso do zero, ele vai atingir um ponto aqui, tá vendo? Depois ele vem para cá, depois ele vem para cá, e aí ele vai... Olha que interessante, ó. Ele vai até a amplitude máxima, freia, acelera, freia, acelera. Olha, a gente tem um movimento, então a figura aí que é uma senoide.
Tá? Então a gente tem esse movimento aqui, ó, esse desenho do gráfico, onde o corpo passa pelos pontos de amplitude máxima e mínima e pelas origens. Esse desenho se assemelha ao desenho de uma onda. Tá? Ah, Virgílio, então isso é a onda? A partir daí a gente começou a chamar de onda, esse desenho gráfico aqui e esse movimento. Bom, alguns pontos aí nessa onda são extremamente importantes. Vamos analisar? Então, vem comigo. Olha só, então aqui a gente tem aquela figura, né, um pouquinho mais caprichada. Entendeu o seguinte, ó, então isso aqui nós vamos considerar como sendo o desenho gráfico, o desenho matemático de uma onda. Tá? Depois nós vamos ver que esse desenho também é igual ao de uma onda transversal. Mas calma, não vai ser agora, não precisa ser agora. Bom, essa onda ela atinge um ponto alto, um ponto baixo. Este ponto mais alto nós chamamos de crista da onda. É muito comum a gente ouvir este termo em campeonatos de surf, por exemplo, né? O cara atingiu a crista da onda. E aqui a gente tem um ponto mais baixo, que é o vale. A distância entre duas cristas, aí vem um ponto importante, tá bom? O eixo X aqui, ele pode estar representado com a unidade metro ou com a unidade segundo, tá? Quando é segundo, a distância entre duas cristas é o período, tá bom? É o tempo para ir de um ponto até ele mesmo. Quando é metro ou centímetro, quando é uma unidade, né, de distância, a gente tem que a distância entre as duas cristas é o lambda. Lambda é o comprimento de onda. Essa é uma letra grega que representa o comprimento de onda. Este lambda é a distância, então, entre duas cristas ou dois vales consecutivos. Melhor que isso, é a distância entre um momento da onda e o mesmo momento logo depois. Então, por exemplo, pode ser essa distância aqui, ó, daqui até, olha, quando é que essa onda está nesse momento de novo? Aqui, ó. Vendo, ó, olha o gráfico, está indo para baixo. Onde ele está indo para baixo de novo? Aqui. Olha o início, está indo para cima. Onde está indo de novo? Aqui. Tá? Então você pode... Claro que à medida que a gente vai estudando, vai ter mais aulas sobre ondulatório, à medida que a gente vai estudando, você vai pegando jeito com esses nomes, tá? Não precisa se preocupar com tudo agora. Bom, a partir destes nomes, a gente chega à equação fundamental da ondulatória. E a equação fundamental da ondulatória, ela parte da primeira equação que nós vimos em física na nossa vida. Qual foi a primeira equação? A primeira equação foi essa aqui, ó, velocidade média, não é isso? É a distância, o ΔS, dividido por ΔT. Essa foi a primeira equação que a gente viu. Se a gente chamar essa distância, então, de lambda, então a velocidade vai ser lambda. Opa, mas o lambda só é a distância percorrida em um período. Ah, Virgílio, lembra a relação entre período e frequência? Eu vou te falar, se você não lembra, eu te conto. A relação entre período e frequência é que a frequência é o inverso do período. Ah, não lembrava não. Agora lembrou, né? Então esse cara aqui é a frequência no sistema internacional medido com a unidade Hertz. E este sujeito aqui é o período no sistema internacional medido com a unidade segundos. Então eu posso escrever essa mesma equação assim, ó. Velocidade é lambda vezes 1 sobre t. Não é isso? E aí 1 sobre t é a frequência. Então, V lambda F. Essa equação vai acompanhar a gente em toda a ondulatória, tá? Para a gente estudar ondas eletromagnéticas, vai ter. Ondas mecânicas, vai ter. Luz, né, que é uma onda eletromagnética, aqui, ó. O som, também.
Então, a partir de agora, o nosso foco é entender o que significa cada uma dessas grandezas. É claro, você fala assim, nossa, Virgílio, mas não é só saber o nome? Não. Eu quero, no fim do nosso curso de ondulatória, que você saiba o que significa, por exemplo, a frequência. O que é a frequência, né? Por que quando uma pessoa tem a voz mais aguda, tem uma frequência maior? Por que, por exemplo, a luz azul tem uma frequência maior que a luz vermelha? De onde vem isso? Tá? Então, tudo isso você vai precisar entender. Então, quem é F? F é a frequência. Quem é lambda? Lambda é o comprimento de onda. Quem é V? V é a velocidade de propagação da onda. Então, a partir de agora, todo o nosso curso de ondulatória vai ser baseado nesta equação. Vai ter outras equações, claro, mas todas elas tendo como base explicar esse cara aqui, o famoso V lambda F. Tá certo? Então, até uma próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.